Você quer aprender a desentupir seu ouvido com o Cerumin? Vem comigo que eu vou te ensinar como aplicar, quantas gotas, por quanto tempo e o que você não deve fazer porque ele pode piorar o seu ouvido. Vem comigo. Nada mais chato do que o ouvido tampado, não é verdade? É muito comum a pessoa ficar com o ouvido tampado e começar com irritabilidade. Ela fala e a voz parece que sai pelo ouvido que está entupido, começa a escutar a própria voz mais alto, começa a escutar o ambiente mais baixo, começa a ter zumbido, irritabilidade, pode desencadear uma crise de ansiedade, sensação de dor. E é muito comum a pessoa ir para onde? Para o farmacêutico, falar, meu ouvido está tampado, preciso de alguma coisa para desentupir. E muitas vezes é prescrito o Cerumin, e esse Cerumin pode até piorar o entupimento. Então você precisa entender como ele funciona para saber se é caso de você aplicar ou não. Então nesse vídeo eu vou explicar tudo para vocês. Mas antes de começar, clique aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e temos uma novidade. Agora temos área para os membros do canal. Ali vocês vão ter conteúdos exclusivos, e-books, lives, vão ter muito mais conteúdo do que vocês já têm aqui gratuitamente. Então acesse lá, tem um vídeo lá explicando como funciona essa área de membro e tá valendo muito a pena. Agora, bora pro vídeo para entender tudo sobre o Cerumin. Para entender como que o Cerumin vai agir, nós precisamos entender como que a cera é formada, o que acontece dentro do ouvido para isso acumular aqui. Então vamos pegar aqui o nosso orelhão para vocês entenderem. Nós temos aqui a orelha externa, temos o canal do ouvido, temos o tímpano aqui e aqui é a orelha média. Então até o tímpano é orelha externa. Normalmente nós produzimos cera aqui por algumas glândulas de suor de gordura, glândulas sebáceas que são modificadas para produzir a cera. Por que é importante a cera? A cera é um bactericida, fungicida, ele também lubrifica o ouvido e protege contra fungos e bactérias. É extremamente importante ter cera no ouvido, na quantidade certa. Não é normal ter muita cera dentro do ouvido acumulada. Isso pode acontecer por alguns motivos, como por exemplo, o uso do cotonete, a famosa haste flexível. E também não é normal a gente ter uma lubrificação e você querer tirar essa lubrificação. Muitas vezes aquela lubrificaçãozinha amarelinha tem que ficar aqui no ouvido, porque isso tem uma função muito importante e vai evitar infecções. Então normalmente nós produzimos cera aqui. E como que essa cera vai sair? Deus fez esse mecanismo perfeito. Então quando nós falamos, quando nós mastigamos, aqui ó, essa articulação movimenta essa parte do ouvido e a cera ela vai saindo em forma de helicoidal e chega aqui. Quando tiver uma sujeirinha aqui, que não é sujeira, quando tiver a cera aqui, é só você limpar com dedo e toalha. Você pode até usar haste flexível, mas só na entrada do ouvido. É que dá vontade de colocar lá dentro e tirar tudo que tem aqui, e isso não pode ser feito. Quando a pessoa coloca o cotonete aqui, ela vai empurrar a cera. Então, na verdade, você está fazendo o quê? Você entra com a haste, você suja essa haste, empurra a cera, suja a haste e ela sai com sujeira. Você fala, estou limpando o ouvido. E na verdade você está só empurrando para dentro. Outra situação que pode acontecer, que é muito comum, é quando as pessoas vão se banhar na piscina, no mar, enfim, qualquer lugar aí, e essa cera está acumulada aqui, mas ela não está entupindo. Aí o que acontece? Amolece, ela vai para o fundo do ouvido, encosta no tímpano e aí começa a entupir o ouvido, dá mal-estar, zumbido, irritabilidade e começa todo o problema. Com o ouvido tampado, bate o desespero e você sai correndo para a farmácia e fala, pelo amor de Deus, preciso de algum medicamento para poder desentupir meu ouvido. O que vocês podem fazer por mim? E aí, normalmente eles te entregam um Cerumin que vai amolecer a cera e ele é feito de duas substâncias, que é hidroxiquinolina e atrolamina. A hidroxiquinolina, ele é uma substância antifúngica, ele já foi usado muito em queimaduras leves também e ele está ali
como um antifúngico e bactericida também para evitar a proliferação de bactéria e fungo, mas não é a ação principal dele. E tem a trolamina, que é um emulsificante. Ele vai amolecer essa cera. A cera é uma pasta, é uma graxa e precisa de algo que vai emulsificar ela. É como o sabão ele faz. Então ele vai quebrar essa cera e vai amolecer. Só que você está com uma cera aqui ou aqui. E muitas vezes tem até uma frestinha para você ouvir. Quando você pinga o Cerumin, o que vai acontecer? Vai amolecer e tudo vai lá para o fundo do ouvido, tampa mais e você fica mais desesperado. Só que isso pode te ajudar ou pode te prejudicar, dependendo de como você atuar. Então, pessoal, o Cerumin, ele não elimina a cera. Muitas vezes você pode usar ele pode escorrer para cá, às vezes entra um pouquinho de água, aí acaba fluidificando ali e acaba saindo e amenizando a situação. Mas na maioria das vezes ele vai tampar mais seu ouvido, vai piorar mais a sua audição e aí você bate desesperado no otorrino. Então vamos lá. Se você tem ouvido tampado por cera, porque você pode ter outros motivos de ouvido tampado, como por exemplo catarro dentro do ouvido, como por exemplo uma perfuração. Eu tive um paciente que ele foi para o mar, ele estava ali, foi nadar e uma onda bateu com tudo no ouvido dele. O que aconteceu? Ele ficou com o ouvido abafado. Ele achou que foi uma cera que foi empurrada para dentro e na verdade ele perfurou o tímpano. É raro acontecer isso, mas pode acontecer. Tem paciente que vai mergulhar e cai de orelha ali na água. Em vez de dar barrigada, ele dá orelhada. E aí, perfura o tímpano. Ele acha que é o quê? É cera. E se tiver cera e o ouvido perfurado e for na farmácia fazer a lavagem, o que é proibido, a pessoa, aí sim ele pode ter um problema gravíssimo, tá? Porque pode mandar água para dentro da orelha média e isso pode gerar uma infecção fortíssima. Então, pessoal, se seu ouvido está tampado, primeiro você precisa ser avaliado. Mas, no geral, se isso acontece com frequência com você, se é cera, se você já teve um quadro assim, a cera vai amolecer, vai entupir mais o ouvido e você vai precisar do quê? Fazer uma lavagem de ouvido. Então você vai precisar no otorrino. Então o Cerumin, ele não serve para desentupir o ouvido porque ele vai entupir mais. Ele serve para amolecer a cera. Amolecendo a cera, você vai no otorrino e ele faz a lavagem de ouvido. Aliás, ele vai ver se você não tem perfuração. Aliás, ele vai ver se você não está com uma otite serosa. Muitos pacientes usam Cerumin, vem no consultório, quando eu olho é uma otite serosa que ele está, que é catarro atrás do ouvido, que é um problema pós-gripe, vai parar catarro do nariz para dentro do ouvido e dá a mesma sensação. Pode ser uma coisa chamada de surdez súbita, então a pessoa perde a audição de repente por um quadro viral. Então tem vários diagnósticos diferenciais que nós precisamos fazer. Mas o Cerumin, falando exclusivamente da cera, ele vai amolecer, vai para o fundo do ouvido e aí vai entupir mais. Fala, então para que serve esse remédio? Justamente para amolecer a cera, porque tem cera que parece pedra, tem cera que é empedrada. E dependendo do quadro, a gente pode usar uma cureta, se a pessoa não usou Cerumin, a gente pode usar pinças específicas e às vezes está tão duro, que precisamos do Cerumin para amolecer. Então, quando o paciente vem no consultório e não dá para tirar de jeito nenhum, com nenhuma técnica, inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, nós vamos pingar o Cerumin. Então, normalmente pinga 3 gotas de manhã, à tarde e à noite, pelo menos 5 dias para poder amolecer essa cera e voltar para fazer a lavagem. Então, quando a pessoa pinga o remédio, já tem que estar coordenado para fazer a lavagem com otorrino. E como que você vai pingar? Você vai deitar, vai pingar 3 gotinhas, tá? Você pode afastar o tragus, que é essa cartilagem aqui do ouvido. Então você vai afastar essa cartilagem do ouvido, você vai afastar aqui, puxar e pingar 3 gotinhas. O ideal é que alguém pingue para você. Fica deitado ali e pede para alguém pingar para você, porque muitas vezes você não consegue colocar lá para dentro. E aí você vai deitar e vai ficar um tempinho. E você vai apertar essa cartilagem e vai massagear um pouquinho, de uma forma leve. E aí você vai movimentar um pouquinho o conduto, vai fazer o Cerumin se misturar mais à cera, vai emulsificar a cera, vai amolecer ela e aí, claro que vai tampar, mas você já sabe que depois de alguns dias, 3 a 5 dias, você precisa fazer uma lavagem
ou ir no otorrino para fazer uma aspiração. Tem pessoas que não podem fazer lavagem, tem que fazer aspiração. Então é para isso que serve o Cerumin, é para amolecer e não para tirar cera. Então se você pingou esse remédio e está desesperado, não fique desesperado. Vá no otorrino, peça para ele avaliar e aí ele provavelmente ou vai fazer uma lavagem, ou vai fazer uma aspiração, ou vai ver o melhor técnico, ou vai ver o que está acontecendo com o seu ouvido. Certo, pessoal? Então é isso que eu tenho para falar para vocês sobre o Cerumin. É um medicamento que pode nos ajudar muito no consultório, mas muitas vezes você vai usar e vai sentir aquele tampado e não vai ser legal. Então, ouvido tampou, você primeiro tem que procurar um otorrino, tem que ser avaliado. Pingar esse medicamento, se você já conhece, que você já com frequência está com isso, você pode pingar esse remédio, só que você vai precisar de um otorrino para fazer a lavagem de ouvido. Muitas pessoas me perguntam, doutor, onde você atende? Preciso passar com você. Esse vídeo é para vocês um presente, mas para quem quer saber, eu atendo na Avenida Paulista e em Mogi das Cruzes. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem ou contato, tem na descrição do vídeo. Fiquem à vontade e eu estou aqui para ajudar vocês. E não esqueçam, também temos a área de membros aqui, onde tem conteúdos exclusivos, e-books e muito material para vocês aí conhecerem mais sobre a parte de otorrinolaringologia. Mas o conteúdo gratuito vai continuar firme e forte do jeito que já vem vindo há muito tempo, tá bom? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo sem ouvido tampado.